Capítulo de número 4. Glória a Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Diz-nos assim a santa palavra de Deus. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar. Bendito Senhor e bendito Pai. Senhor, Criador dos céus e da terra, Tu, ó Rei, que conduz, que dirige, que governa a Tua vastíssima criação com amor e justiça, esta noite estamos diante da Tua santa presença, após cantarmos louvores ao Teu nome. Eis, Senhor, agora a ministração da Tua santa e gloriosa palavra. Fala de uma maneira maravilhosa e profunda aos nossos corações. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Glória a Deus. Queridos, livro do profeta Malaquias, último livro do Antigo Testamento. Este profeta, ele profetiza para um povo que está vivendo uma situação espiritual muito triste, muito caótica, muito anêmica. Este profeta profetiza ali para o reino de Judá, entre os anos 460 e 430 antes de Cristo. E profetiza para um povo que estava duvidando do amor de Deus. Este povo já questionava o amor do Senhor por ele, porque eles pensavam que o fato de Deus nos amar vai nos isentar, vai nos garantir que nenhum problema iremos enfrentar. Que o amor de Deus por nós é permissivo. Que apesar dos nossos pecados, o amor de Deus vai fazer com que Ele renuncie à sua justiça. Esse povo, para quem o profeta Malaquias profetiza, era um povo que não honrava mais a Deus. Era o povo que oferecia o pior, o vil, para Deus. Este povo para quem o profeta Malaquias profetiza, além de duvidar do amor de Deus, este povo já não honrava ao Senhor, e este povo também tinha uma adoração profana, porque já não adoravam com excelência, já não adoravam com a alma, já não adorava com o espírito. Era uma adoração falsificada, era uma adoração negligente, era uma adoração mutilada. Este povo para quem Malaquias profetiza
Era um povo que já não obedecia mais a Deus. Era um povo que estava desprezando, isso já vinha até dos próprios sacerdotes, o ensinamento do Senhor. Era uma situação triste que o povo estava vivendo. Este povo, além de ignorar a obediência a Deus, era um povo que não tinha mais comunhão estreita com o Altíssimo. Era um povo que elogiava o mal. Era um povo que tinha invertido os valores. Para este povo, o mal tinha se tornado bem e o bem tinha se tornado mal. Para este povo já não valia mais a pena servir a Deus. Era um povo que se recusava a voltar-se para o Senhor, porque se recusavam a fazer uma autocrítica. Porque quando o profeta dizia, vocês precisam voltar-se para o Senhor, este povo dizia o seguinte, mas voltar por quê? Nós nunca saímos. Nós nunca abandonamos a Deus. Quer dizer, um povo que vivia uma vida espiritual desgraçada, mas não admitia. É uma tristeza. E se nós formos ver, ainda hoje, precisamos de mais Malaquias. Porque ainda hoje, temos pessoas na igreja que desonram a Deus, que desobedecem a Deus, que não amam mais ao Senhor, que duvidam do amor de Deus. Pessoas na igreja que não admitem a sua falência espiritual. E nesse texto que li, o profeta Malaquias traz 3 grandes verdades, sobre as quais eu queria refletir com os irmãos. A primeira verdade aqui é que nós devemos nos preparar para a vinda do Senhor. Então, esta primeira verdade nos diz o seguinte: para nos prepararmos para a vinda do Senhor, devemos nos voltar para a palavra de Deus. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. O que é que o profeta está dizendo? Lembrem-se da palavra de Deus. E para nós hoje, do século 21, que estamos esperando o Senhor, esta verdade precisa ser entendida e vivenciada. Nós temos que nos lembrar da lei do Senhor, ou seja, da palavra de Deus. No Antigo Testamento, o propósito da lei, irmãos, era fazer com que o povo andasse na presença de Deus. O propósito da lei era fazer com que o povo andasse em santidade. O propósito da lei era conduzir o povo a apontar Cristo para o povo. Já naquela época do Antigo Testamento, mostrar que sem Cristo é impossível o homem ter salvação. E a lei mostrava ao homem isso, que sem Cristo ele não pode ser salvo, que é impossível cumprir a lei. Nós precisamos de alguém que a cumpra por nós, e foi Jesus que fez isso. Então a lei apontava para Cristo. O propósito da lei era esse. A lei, ela tinha também uma autoridade. Por quê? Porque a lei tinha vindo do próprio Deus. A lei de Moisés, a qual o profeta se refere, trazia uma recompensa para aqueles que obedeciam, mas também trazia um castigo para aqueles que desobedeciam. E o profeta disse: lembre-se da lei de Moisés. Então, queridos, a única maneira de nos prepararmos para o grande dia do Senhor é nos lembrarmos da palavra de Deus. Irmãos, às vezes a gente lê a palavra, mas parece que a gente acha que somente ler resolve.
Não. É como uma receita. Somente ler a receita, somente saber qual é o remédio, não resolve. Você tem que tomar o remédio. E assim com a palavra de Deus, decorar a palavra de Deus é uma bênção, mas só decorar não resolve. Nós temos que viver a palavra de Deus. Esta palavra, para nós que estamos esperando o grande dia do Senhor, ela é essencial, ela é necessária, ela é vital, ela é imprescindível. Esse é o mapa que nos orienta, aqui é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho, é a palavra de Deus, o alimento para a nossa alma. Não temos como nos preparar adequadamente para a vinda do Senhor, se não nos lembrarmos da palavra, de ler, de entender e de viver a palavra de Deus. Lembrai-vos da palavra do Senhor, que é alimento para nós. Devemos nos voltar para a palavra. Não podemos substituir a palavra de Deus por nada, irmãos. Na nossa liturgia, louvar é bom, cantar hinos de louvores a Deus é uma bênção, é bíblico, faz parte do nosso culto, mas não pode substituir a palavra. Nada pode substituir a palavra de Deus, nada substitui uma boa leitura e uma boa explicação da palavra de Deus para nós. O nosso culto, a nossa adoração ao Senhor precisa ser caracterizada pelo ensino consistente e robusto da palavra do Senhor. Devemos nos voltar para a palavra, meus irmãos. Não devemos substituir a palavra de Deus pelas filosofias humanas. Hoje você vê que está na moda, aí nos vídeos, na internet, aquela pregação que coloca o homem no centro, que você pode, que você pode decretar, que o seu destino depende de você. E a gente aplaude essa mensagem. A gente aplaude. As pessoas vêm e falam de forma empolgada ali. De repente o povo de Deus está tendo aquilo como verdade para as suas vidas. A gente se torna muito volátil, muito suscetível a essas coisas. Gente deixando os seus pastores e diz assim: não, meu pastor agora é fulano de tal da internet. Porque ele diz uma coisa lá, uma frase ali de efeito, tá certo? Um jargão. E aí, de repente, a pessoa começa a achar o seguinte: esse homem agora vai ser o meu conselheiro, vai ser o meu mestre, o meu professor. Alguns que nunca leram nem a Bíblia toda. Rapazes e moças que estão aí se passando por os grandes pregadores. E quando a gente procura ali avaliar a mensagem pelo padrão que é a Bíblia, não sobra quase nada. Porque tudo isso que eu estou falando aqui precisa ser avaliado pela palavra de Deus, irmãos. O que alimenta o crente é a palavra de Deus. O que dirige o crente é a palavra de Deus. O que santifica o crente é a palavra de Deus. O que dá o norte ao crente é a palavra de Deus. O que livra o crente de pecar é a palavra de Deus. E não podemos substituí-la por nada. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E devemos aguardar a vinda do Senhor, avaliando a palavra a cada dia, para cada ocasião, para cada momento. Deus tem uma palavra para nós. A gente tem que se debruçar diante das sagradas letras. Nada pode substituir
a palavra de Deus. Irmãos, eu me lembro mesmo quando aceitei a Jesus, que tinha uma coisa que me incomodava e ainda hoje me incomoda. É aquela falta de cuidado, de apreço, de amor pela palavra. Eu via os grandes eventos. Fui convidado até para ministrar em alguns eventos de algumas igrejas. E eu ficava assim muito interrogativo com aquilo. Porque havia tempo para tudo, irmãos, era um evento assim, e a gente gostava daquilo, irmãos. Eram os congressos, a entrada das bandeiras, e começava a entrar bandeira, as bandeiras entrando e tudo. Agora nós temos isso, vamos ter agora o jogral, vamos ter a apresentação e tal, e o tempo passando, e disse, vai ter mensagem? Eu disse, vai, mas já. Aí quando faltava, irmãos, 15 para as 9, que é 15 para terminar o culto, se vamos para o momento mais importante, que é a ministração da palavra. Eu disse, é importante? Não, porque se não tiver a palavra, ninguém vai ficar triste não na igreja. Vai ficar triste se não tiver entrada de bandeira. Vai ficar triste se a irmã não cantar, aquele irmão não cantar. Vai ficar triste se o conjunto não cantar. Vai ficar triste se não houver aquela apresentação. Aí fica triste, mas se não tiver palavra, não. Isso é mesmo porque não deu tempo, né, pastor? Isso é o reflexo, irmão, da falta de amor, de zelo pela palavra do Senhor. Teve casos, irmãos, um absurdo isso. E sob a aprovação da liderança, irmãos. 9:30 da noite, eu ainda estava esperando para pregar. 9:30 da noite. Um negócio seríssimo aquilo. O pastor que estava do meu lado disse assim, tem pregação hoje? Eu disse, eu não sei, me chamaram para pregar, se vai ter ou não. Mas isso é ignorado pelos irmãos. O que você achou daquilo? Não, foi bom porque eu toquei, foi bom porque eu cantei, foi bom porque o meu conjunto se apresentou, foi bom porque teve a entrada das bandeiras, foi bom porque o jogral, foi bom porque o teatro, o grupo de teatro se apresentou. Então, para mim foi legal, se tem palavra ou não, aí fica triste quem gosta da palavra, fica triste quem ama a palavra, fica triste quem entende que o culto não pode prescindir da palavra. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Essas coisas, irmão, que o pessoal viveu esse tempo todo e parece que estão... Eu pensei que com o advento desse isolamento social, o pessoal fosse esquecer disso, mas assim que aliviou, aí já começa a dizer, vai ter o congresso tal acolá, e vai ter a apresentação acolá, vamos fazer a festa assim. Meus irmãos, todo culto é festa, porque todo culto, a presença do Senhor é real. Glória a Deus. Queridos, nós que estamos esperando o Senhor, temos que nos lembrar da palavra para ler, para obedecer, para vivermos conforme a palavra, para não desobedecermos a palavra, Paulo Henrique, e perdermos o que temos de mais precioso, que é a nossa comunhão com Deus. O que o crente tem de precioso nessa terra não é nada que o dinheiro pode comprar, não, irmão. O que o crente tem precioso nessa terra aqui é a sua comunhão com Deus. Porque da sua comunhão com Deus é que depende, irmãos, olha, o seu destino eterno. O seu destino eterno depende da sua comunhão com Deus. Vai haver, irmãos, uma diferença. E a diferença que o Senhor vai fazer não é entre o grande e o pequeno, entre o branco e o moreno, entre o bonito e o que não é tão bonito, entre o rico e o pobre. Ele não vai fazer a diferença assim. A diferença que o Senhor vai fazer
é quem é justo e quem não é justo. Quem é justo é aquele que vive ajustado com Deus, que tem o sangue de Jesus cobrindo a sua vida. E o injusto é aquele que não tem. A diferença só tem esses dois grupos, irmãos. É aqueles que vão morar no céu e aqueles que vão morar no inferno. Não tem outro grupo, não. Não vai ter o mesmo meio termo, não. Só aquele que vai morar, não é no inferno, não, é pertinho de lá, dá para ver. Não, é lá mesmo. E aquele que tem a Cristo não vai viver pertinho do céu, não, vai viver no céu. Então a gente tem que abrir os nossos olhos para essa realidade. E deixar de estar se distraindo com as coisas do mundo e nos voltar para Deus, irmãos. Para pensar nas coisas do alto e buscar as coisas lá de cima. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos que viver conforme a palavra. Então nós que estamos esperando o Senhor, devemos nos lembrar da palavra. Nós que estamos esperando o Senhor, temos que ouvir os instrumentos que Deus envia para trazer a palavra. Veja lá o versículo 5. Eis que enviarei o profeta Elias. Irmãos, em cada período, se você for ver a história da igreja, você vai ver que Deus levanta alguns Elias. Não é o Elias, não é reencarnação não, isso daqui. São pessoas que vieram com o mesmo espírito que animou Elias, com um ministério semelhante ao de Elias, para preparar o caminho, para chamar para um conserto, para chamar ao arrependimento, para chamar para um retorno à palavra de Deus, irmãos. Cada período, século XVI, se você for ver lá, você vai ver figuras como Lutero, como Calvino, foram precedidos por o João Hus, Wycliffe, Knox também. Em cada período tinha essas figuras que Deus levantou com intrepidez e com autoridade para pregar a palavra de Deus. Homens que não temiam a nada a não ser o pecado. E se levantaram e sacudiram uma geração. Em cada época, irmão. Século XVIII, Jonathan Edwards. E hoje, irmão, se a gente for ver, hoje, quem são os Elias de hoje? São as pessoas, os crentes que se levantam com ousadia no poder do Espírito Santo de Deus e chama o povo de volta à palavra, ao arrependimento e à comunhão com o Todo-Poderoso. A nossa época, irmãos, é semelhante à época de Malaquias. Estamos vivendo um período de espiritualidade rasteira. Estamos vivendo um período de santidade de boutique, de vitrine. A santidade que não é vivida na essência, no corpo e na alma. Estamos vivendo esse tempo. Pessoas que estão vendo a santidade de fora para dentro. Não, irmão, santidade é de dentro para fora. Você santifica dentro, aí ajeita por fora. Não é de fora para dentro. Eu tenho visto cada coisa, irmãos. E vocês também, porque às vezes vocês não lembram. Vi, ouvindo comentários de igrejas, onde era padronizada a roupa das irmãs, era um manto. O pastor exigiu. Você lembra, né, Paulo? Era uma exigência do pastor. Não é porque não pode marcar nossa sensualidade e tudo. Depois foram ver os áudios dele. Irmãos, agora me lembrei do pastor Zé Carlos. Torneira apertada demais, irmão. É porque está com vazamento. Esse povo rigoroso demais, meu irmão.
Você pode ir atrás, esse pessoal que é muito... Não consagra não, porque tem televisão em casa. Não pode isso, cuidado com o cabelo, cuidado com o umbigo. Rapaz, eu já fico assim, só meu Deus. Eu já fico com cuidado, pastor Mário Lopes. Esse pessoal, que até perfume é vaidade, eu já fico, meu Deus. Mas vamos à frente. Devemos nos preparar dando ouvidos a esses mensageiros que trazem a palavra de Deus, que trazem um chamado a arrependimento, irmãos. Uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Se arrependam. Vejam que o profeta Malaquias, preste atenção, os irmãos, a gente quer morar no céu, não é? Glória a Deus. Preste atenção que o profeta Malaquias, aqui ele não vai se levantar, irmão Edivaldo, contra a idolatria. Porque o povo tem chegado do cativeiro e parece que eles foram vacinados contra a idolatria lá no cativeiro. Mas qual é o pecado que esse povo comete, que o profeta Malaquias vem e confronta? O principal deles era quanto à adoração, ao culto. Porque havia lá um certo desprezo ao culto, a ponto de alguns chamarem de enfadonho. Sabe, no culto, tomara que termine. O culto tornou-se enfadonho. Se fosse hoje, era mais ou menos assim, ó. Era o profeta pregando aqui, aí você ia ver uma irmã olhando a revista da Avon, acolá, outro olhando Instagram, outro com quebra-cabeça no celular, outro com a cabeça no outro canto, estava só de corpo presente, era mais ou menos isso. Se você fosse ver o culto lá, que o profeta diz, em nome do Senhor, ele diz assim, era melhor que nem tivesse tido culto, era melhor que não tivesse nem aberto as portas da igreja, ele diz isso, do que me oferecerem um culto dessa forma. Irmãos, é brincar com coisa séria, irmãos. Irmãos, lá no inferno, muita gente, se pudesse, eles dariam tudo para ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje. Porque estão lá no inferno, porque passaram a vida toda brincando na igreja. E não eram só os adolescentes, não. Eram obreiros que brincavam de serem obreiros. Pastores que brincaram de ser pastores. Que eram muito santos na tribuna. Mas na sua vida restrita, cometia pecados que eles condenavam em público. E vocês pensam que não está assim hoje? Está uma coisa terrível. Pessoas brincando, fazendo do culto um simulacro da fé. Não, irmãos, tomem cuidado com isso. O profeta Malaquias diz, cuidado com esse culto, porque para vocês o culto está sendo enfadonho. E ele ainda diz, mas maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor o defeituoso. Sabe o que ele está dizendo? Maldito é aquele que pode dar o melhor para o Senhor e escolhe dar o pior. Que fez todo o esforço para estar na casa de Deus e quando chega na casa de Deus fica brincando na hora do culto. Em um momento de oração, irmãos, uma vez eu abri só um olho aqui, ó. Quando eu olhei tinha gente conversando na hora da oração. Isso é irreverência, isso é não valorizar a Deus. Porque no momento que a gente está falando com o Senhor do universo, tem gente conversando, tu vê amanhã, mulher, tua sandália está bonita, menino, e aí como é que vai ser? Cadê aquela bolsa que tu disse que ia me dar? Na hora que a gente está orando, é gente mostrando o celular para outra, olha aqui, ó, essa outra, e na hora do culto, vocês estão pensando o quê? Vocês estão brincando é com coisa séria? Não é comigo não, irmãos, não é comigo não. Eu sou apenas um mensageiro do Senhor que estou aqui pregando a palavra, mas é com o próprio Deus. Você já pensou se quando Deus te confrontar, chegar assim, te colocar ali sentado e dizer assim, como disse, perguntou para Pedro, tu me amas, Pedro?
Já pensou? O que é que tu vai responder? O Senhor olhar para vocês, tu me amas? Vai dizer, amo, Senhor. Pois parece que não. Porque quanta oportunidade você perdeu de estar me adorando, de estar em comunhão comigo, e escolheu outras coisas. Mas vamos prosseguir, irmãos. Para nos preparar, temos que dar ouvidos. Mas, irmãos, chega um momento que a gente está com a consciência tão amordaçada, irmãos, com a vida espiritual tão destruída, que você está pregando aqui, irmãos, e tem gente que fica meneando a cabeça. Eu não vi ninguém fazendo isso não, mas eu sei de gente, não é desse jeito não. Está tudo errado, não é assim não. Não tem nada a ver isso daí. Conheço. E sei até onde alguns estão. Desses daí, tem uns que já estão bebendo na frente da igreja. Lá onde dirigi. Bebendo. Se embriagando na frente da igreja. Era a gente pregando, esse não é desse jeito. Eu sei mais. Não é dessa maneira. Um com o outro. Ali, vai ver onde é. Sabe por quê? Porque você não brinca com as coisas de Deus, irmãos. Com as coisas de Deus você não brinca, não. Tem gente, irmãos, que nesse critério perde até para Satanás. Porque Satanás, ele crê que estremece. Sabia que ele só não faz é obedecer. Mas ele estremece. Ele acredita, ele sabe. E tem gente que está ouvindo a palavra, aí acha que é uma coisa de só menos aqui. Irmãos, tome cuidado com isso. Olha, irmão Marcos, já o senhor está fazendo isso, faz no meio da gente? Faz no medo mesmo, porque o inferno é real. O inferno é real. Não tem que dizer que é um estado de espírito, não. É real. Onde o fogo nunca acaba e o bicho nunca morre. Onde tem choro e ranger de dentes. Lá não é não pensa que é pessoal, tem um pessoal que pensa que é aquelas boates, né, daquelas baladas, as luzes piscando e Satanás todo vestido sentado no trono, aumenta mais o som aí e tal, e joga. Não, meu filho. É coisa ruim. Não é bom. Muito bem, irmãos. Olha, estamos nos preparando para a vinda do Senhor. O que é que a gente deve fazer? Primeiro, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus, lembrar da palavra de Deus, atentar para a palavra de Deus. Segunda coisa, devemos dar ouvidos aos instrumentos que Deus tem levantado para cada época, para cada situação, para cada momento da igreja. Glória a Deus. Terceira coisa, para nos preparar para a vinda do Senhor, devemos ter uma profunda transformação nas relações familiares. O que diz o versículo 6? Olha aí. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Queridos, o bendito evangelho começa no lar. É na casa. Na casa. Tem que ser vivido na ambiência do lar, irmão. A mais bela expressão do evangelho, irmãos, é um lar harmonioso e feliz. Não adianta você, irmão, ali a casa ali é só de crente, mas ô casa para ter briga. Você pensa que não tem gente que repara? Ô pastor enfesado, aquele dali. Tu vê o ribuliço que ele faz aí na casa dele? Misericórdia, meu irmão. A maior propaganda que nós temos do evangelho é a nossa casa. É a nossa casa, irmão. A relação da gente com os nossos filhos, a relação dos filhos com a gente, é no ambiente do lar, tem que ter paz. Tem que ter a alegria do céu, é em casa. O pai obedece, olha, a mãe tem harmonia com o pai com a mãe, o pai com o filho, os filhos com os pais. Isso é a propaganda mais positiva do evangelho, irmãos. É na nossa casa, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, que eu estava até dizendo
para a Ângela assim, se tem alguém que pode dizer algo, eu estava conversando com os casais, e eu estava falando isso assim, se tem algo que alguém pode dizer de mim e dizer de maneira legítima, é a minha esposa, que ela me conhece. E eu quero só que, quando eu partir, ela possa dizer, para quem perguntar, quem era Marcos Rogério. E a alegria será saber que ela vai dizer, ele foi um homem bom, um homem de Deus. E se tem alguém que pode dizer isso, em primeiro lugar é Deus e segundo é a minha esposa. Eu acho que se precisar da assinatura dela para eu ir morar no céu, eu acho que ela assina. Agora converse com alguns casais, que você sabe por aí, que a mulher diz, Deus me defenda, pastor, já basta aqui na terra. Não quero ver esse homem. E tem marido, e tem esposa marido que também não assina para a esposa, diz, pelo amor de Deus, pastor, tenha misericórdia de mim, deixa isso daí para Jeová resolver, eu não assino nada não. Por quê? Porque o evangelho é vivido fora de casa, de aparência. É o que chamam de hipocrisia. O nosso amor a Deus tem que ser não fingido. Nós temos que viver de forma autêntica e íntegra o evangelho do Senhor. As pessoas têm que olhar para o nosso lar e perceber que tem Deus no nosso lar e na nossa vida. Quem está esperando a vinda do Senhor tem que esperar desta maneira, se voltando para a palavra, dando ouvido aos profetas de Deus e vivendo o evangelho no lar, irmãos. Oh, meus irmãos, que coisa triste, irmãos. Tantos lares aí, onde há eles vivem uma guerra, irmãos, e isso não é de Deus. Os maridos, trate a esposa bem. Esposa, trate o marido bem, irmãos. Está lá na Bíblia, está na Bíblia. Filho, honra teu pai e a tua mãe para que você viva muito e viva bem. Está lá, é uma promessa de Deus. Pais, não suscite ira aos vossos filhos. Não faça isso. Porque tem pai, irmão, que é uma tribulação, irmãos. O filho já desistiu de agradar a ele, porque nada que o filho faz agrada. Às vezes o filho vai, rapaz, vou ajudar o papai, vou lavar o carro. Ele chega e diz, rapaz, não lavou bem não, deixa que eu mesmo lavo depois. É uma coisa assim que nunca o filho consegue agradar o pai. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Aí chega uma hora que o filho desiste de agradar. Então, cuidado, irmãos, estamos esperando o Senhor. E devemos esperar o Senhor, irmãos, vivendo num lar harmonioso e feliz. Então a nossa transformação deve começar na família. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. O coração convertido aos filhos, irmão. O pai que tem um coração convertido aos filhos, ele educa, ele corrige, ele conversa, ele perdoa, ele restaura. Tem pai que ele diz assim, rapaz, a minha mãe me criou com angu e tabefe. Aí ele quer criar os filhos do mesmo jeito. Não, meu irmão. Você aprendeu apanhando, mas não é obrigado a você ensinar batendo, não. Isso foi noutra época, meu filho. O que é isso? Era outro contexto. Ensine o seu filho ensinando direitinho, principalmente com exemplo. Pare com isso. Deixe de ser bruto. Deixe Jesus lhe amansar, meu irmão. Pare com essas coisas. Os filhos, eles devem respeitar os pais, não é ter medo, pavor dos pais, não. Então, o pai que tem um coração convertido aos filhos, ele ensina, e ele ensina com amor, educa, principalmente com exemplo, tá bom? E ele sempre deixa, mesmo diante de algumas discussões, uma porta da reconciliação aberta, para o filho se aproximar, para se reconciliar. Porque nós somos crentes, queremos ir morar no céu. Então, como é que os filhos têm um coração convertido aos pais? Obedecendo no temor do Senhor. Obedeça seu pai. E a sua mãe, quando a gente fala o pai, é a mãe também, no temor do Senhor. Respeite os pais, cuide dos pais. Seja grato aos pais. Seja a alegria dos pais. Quando o pai fizer aniversário, compre presente para o pai.
para o pai ficar satisfeito, Débora. Estou brincando, viu, irmão? Que ela dá o presente. Queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte: só existem dois grupos de pessoas: aqueles que estão preparados e os que não estão preparados. E a pergunta é: a qual grupo você vai pertencer? Porque só vai subir, só vai morar com Deus quem está preparado. Se prepare aqui, irmãos. Então, para nos preparar para este magnífico evento, que será de alegria para alguns e de tristeza para outros, precisamos entregar nossa vida ao Senhor e receber dele um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, o perdão dos nossos pecados e, por fim, a vida eterna. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Diga glória a Deus.